Tem um segredo na direção do ensaio e nesse vídeo eu vou te contar qual é. Oi gente, eu sou a Julie e eu sou fotógrafa de casais. Eu não sei se tu já percebeu ou se tu já ouviu de algum fotógrafo que as melhores fotos do ensaio sempre são as do meio pro final. Me conta aqui se tu já ouviu esse tipo de comentário ou se tu já fez esse tipo de comentário. Mas esse tipo de afirmação, esse tipo de comentário acontece por alguns motivos e eu vou te dizer qual é. O primeiro motivo é que do meio do ensaio pro final do ensaio, o cliente já tá mais à vontade com você, fotógrafo. Vocês já tiveram uma hora e meia para conversar um pouquinho, para desenvolver a conversa, para se conectar um pouquinho mais, para conversar um pouquinho mais. Então, no meio pro final, ele já tá mais leve em relação a você, fotógrafo, porque ele te conhece um pouquinho mais. Não é no começo do ensaio que o cliente vai sair fazendo pose loucamente na frente de uma pessoa que ele mal conhece. Talvez ele só tenha tido um primeiro contato contigo que foi para agendar o ensaio, para fazer a contratação, esse tipo de coisa. Então é normal rolar esse tipo de timidez. Vocês já caminharam, vocês já interagiram, ele já interagiu com a mulher já interagiu com o marido. E por isso que no meio do ensaio, pro final, o cliente já está familiarizado, porque você já fez um quebra-gelo, conversou com o cliente, desenvolveu uma conversa aqui, uma conversa ali, perguntou algo, vocês se identificaram com algum tipo de conversa. Todas essas coisas que parecem não ser importantes são, porque entre uma conversa e outra tu vai fazendo clique e o cliente vai se desprender. Segundo motivo, ele já se acostumou com a câmera. Ele não vai sair posando loucamente na frente da câmera, mas ele já tá mais familiarizado por conta que você já deu alguns cliques e ao longo desses cliques você foi conversando, interagindo. Então sim, ele se familiarizou com a câmera do meio do ensaio pro final. Terceiro motivo, vocês já conversaram o suficiente para que ele perdesse aquela timidez do começo do ensaio, porque geralmente no começo do ensaio o cliente tende a ficar um pouquinho acanhado, ter um pouco de vergonha por ser uma pessoa que ele não conhece direito, na verdade, ou não conhece mesmo. Sabe o famoso quebra-gelo? Pois é, ele ajuda bastante nesse terceiro motivo, porque entre um quebra-gelo e outro você vai desenvolvendo uma conversa. Quanto mais o cliente se sentir à vontade contigo, mais ele vai perdendo aquela timidez. E aí? Tu já conseguiu identificar qual é o segredo? É tudo uma questão de como você leva o ensaio e como você leva o cliente. Porque não basta somente o cliente chegar no local, se for externo, e você já começar a pegar a câmera para fotografar. Não, desenvolva uma conversa. Faça com que o cliente se solte com você durante a conversa, antes de você começar a fotografar. Porque quando você começar a fotografar, você não vai precisar pedir. Dá um sorrisinho, isso, mais largo. Dá um sorrisinho natural. Não vai precisar falar esse tipo de coisa, porque você já desenvolveu uma conversa, o cliente já está começando a se soltar desde o começo da conversa, e durante o ensaio você só vai precisar se preocupar em direcionar da forma correta a eles, porque eles já perderam a timidez. Vocês já estão interagindo juntos. No começo do ensaio não foi o 12, chegou, fotografou, pronto, acabou. Não, leva o ensaio como um momento, uma experiência bacana para ti e pro teu cliente. Eu sempre falo isso, mas sim, conheça os clientes que você vai fotografar. Você começou o ensaio, pro meio pro final que você vai começar, porque você não tem escolha, perguntar algumas coisas pro cliente, aí que ele vai começar a desenvolver, aí que ele vai começar a se soltar. Mas por que você não passa isso desde o início? Pegar fotos incríveis desde o primeiro clique, porque sim, é possível. Você só precisa levar isso em consideração. Que direção é muito mais do que fazer pose, é você procurar se conectar com o cliente. Encontre alguma coisa para vocês falarem em comum, pergunte algumas coisas para o seu cliente, não seja muito direto ou invasivo, mas procure um assunto em que vocês possam desenvolver uma conversa legal, uma conversa leve. Não faça perguntas em que eles possam responder com sim ou não, mas faça perguntas que eles possam responder de uma forma longa e desenvolva essa conversa. O segredo é o quanto você consegue deixar eles tranquilos e à vontade para aquele momento.
Assim você conseguiu tirar ótimas fotos desde o começo do ensaio e ainda proporcionou para eles uma experiência única. Já levando em conta que você, fotógrafo, já está posicionado corretamente, com as configurações tudo certo, com a luz perfeita, só para pegar aquele momento do clique. Se tem dificuldades nessa área, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, falando exatamente sobre isso no momento do ensaio. Por exemplo, se for uma sessão em casa, que geralmente eu faço, chegue na casa, não chegue já com a câmera na mão, sabe? Conheça o ambiente, conheça cada cômodo da casa. Se tiver criança, sente um pouquinho no quarto da criança. Eu fiz um ensaio, vou deixar aqui algumas fotos. Eu fiz um ensaio dessa família, eu não cheguei já com a câmera na mão. Eu cheguei, dei bom dia, eu comecei a conversar. Eu fui no quarto da criança, eu conheci os brinquedos dela, eu conversei com ela, eu perguntei o que ela gostava de fazer. Tudo isso serve para tirar atenção no começo do ensaio. Meu Deus, tem um fotógrafo entrando na minha casa, tem uma pessoa estranha entrando na minha casa. Isso gera um pouco de tensão, sabe? Então escolha junto os tons de roupa, por exemplo. Vocês viram que tá tudo combinando nas roupas deles. Vai lá, olha, isso daqui fica legal, olha que bacana, bora fazer nesse tom. Porque a casa deles já eram com um tom mais terroso, então eu só fiz acrescentar com as roupas. Por exemplo, ficaria legal uma roupa rosa no meio de todos esses tons? Não, então é justamente isso. Ajude também desde a escolha das roupas. Por exemplo, eu não cheguei fotografando. Depois de um tempo, depois que eu fiz todo esse processo, eu pedi pra eles ainda não tinham tomado café, então, vão tomar café juntos. Então, ao longo do café deles, eu fui fotografando, eu fui pegando umas coisas, eu fui perguntando algumas coisas pra eles, até que eles foram se soltando, viu? Isso é totalmente espontâneo. Então, quando eu já fui desenvolvendo um ensaio mais íntimo, digamos assim, aí que apareceram essas fotos, entendeu? Mas foi todo um processo com o cliente, eu já não cheguei no clique. E também, gente, enquanto eu estava clicando, quando eu estava fotografando, eu não pedi pra eles pararem durante alguma coisa, não. Como a gente já estava familiarizado, nessa foto eu pedi isso, aperta um pouquinho a perna dela. E eles fizeram uma brincadeira interna deles e eles começaram a rir. E eu não interrompi isso, eu só fui ajeitando alguns detalhes, tipo o cabelo dela. Eu falei, isso, continua, agora só ajeita um pouquinho do teu cabelo. Ela fez assim rapidamente e continuaram a brincadeira. Tu direciona eles naquela pose que tu escolheu, fala alguma coisa pra eles interagirem, não interrompe, mas dá só aqueles toques, direciona não precisando tocar, que eles mesmos vão fazer, pra não quebrar aquele clima. Aí no caso, se for externo, pergunte alguma coisa que você tenha em comum, como houver falado com seu cliente, procure algo, alguma cidade, alguma comida, alguma coisa que vocês encontrem em comum. Ou seja, tudo isso que parece ser um pouquinho besta, digamos assim, não é, porque vai ajudar o cliente a se familiarizar contigo, ele vai entender que tu também tá lá pra saber mais dele, não somente pra pegar algumas poses, algumas fotos posadas. Não que isso seja um problema, porque eu também tenho um vídeo falando sobre a direção fotográfica, que fala que tu pode sim pegar momentos espontâneos por meio da tua direção. Então, o segredo da direção também está em se conectar com o cliente. E é muito mais do que você apenas chegar, pedir uma pose, direcionar eles como tu queres. Desenvolve aquele momento para que ele seja espontâneo. E se vocês quiserem mais dicas, eu dou no meu Instagram. Vão lá que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link que vai direto pro meu Instagram. Agora eu quero que tu experimente essas dicas na prática e me conta aqui depois, que eu quero saber. Até o próximo vídeo.